Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de português, né? Para nós finalizarmos as orações subordinadas adjetivas que nós estávamos trabalhando nas aulas anteriores, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da pontuação, tá? Então, nas nossas duas últimas aulas eu falei bastante a respeito da questão das vírgulas presentes nas orações subordinadas adjetivas explicativas, tá? Só que o que vocês têm que tomar cuidado? Às vezes o aluno, ele acaba decorando, né? Essa questão da presença das vírgulas na oração subordinada adjetiva explicativa e ele não se preocupa com a questão da interpretação, do entendimento dessas orações. Então, não é porque a vírgula ela vai aparecer que vocês simplesmente vão classificar a oração como sendo uma oração adjetiva explicativa, tá? Sem entender a diferença de significado. Então, vocês precisam tomar muito cuidado, porque é muito fácil na hora de fazer os exercícios, principalmente aqueles que pedem para classificar as orações, ou para identificar, ou para assinalar, e aí o aluno ele vai lá, ele bate o olho na vírgula, ele sabe, né? Ele gravou, ele decorou que a oração subordinada adjetiva explicativa tem vírgulas, e aí ele vai e resolve o exercício numa boa. Mas quando ele se depara com um exercício no qual ele vai ter que explicar a diferença das orações, o aluno ele acaba se enroscando. Por quê? Porque ele não entende, tá? Ele não entende a diferença de sentido entre essas orações, certo? Então, peguem a apostila de vocês lá na página 41, tá? Na coluna do lado direito, vocês vão encontrar lá um tópico escrito pontuação. É esse tópico que nós vamos trabalhar hoje, certo? Nessa parte, a apostila vai trazer para vocês lá dois períodos. E a diferença desses dois períodos vai ser o uso da vírgula. Então, nós vamos ver como que a vírgula, ela faz com que a interpretação seja diferente, tá? Então, peguem lá e observem comigo, ó. A frase que vocês têm, né? Na verdade, a frase não, o período que vocês vão ter ali é esse daqui. O período diz assim, ó. Os meninos que leram o livro ganharam a viagem. E a outra, os meninos que leram o livro ganharam a viagem. Então, prestem atenção. Aparentemente, né, o período ele é o mesmo. A única diferença é o uso da vírgula. Então, no primeiro caso, no primeiro período, essa oração que leram o livro, ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Ela está explicando algo em relação aos meninos. Então, ali está dizendo que os meninos leram o livro. Todos os meninos leram um livro e todos os meninos ganharam a viagem, tá? Se você tivesse retirado, a oração tinha ficado: os meninos ganharam a viagem. Todos os meninos ganharam a viagem e todos esses meninos leram um livro. Agora, no segundo período, observem que nós não temos o uso da vírgula, tá? Então, olha lá, os meninos que leram o livro ganharam a viagem. Nesse caso, nós estamos restringindo o sentido da palavra meninos. Não foram todos os meninos que ganharam a viagem. Apenas aqueles que leram o livro que ganharam a viagem, tá? Então, a questão da vírgula, ela é muito fácil para você classificar, né? Se ela vai ser uma oração explicativa ou restritiva. Agora, na hora de interpretar o significado, o conteúdo, aí você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque tem essa diferença, tá? Então, lembra, no primeiro caso, todos os meninos ganharam a viagem porque todos os meninos leram um livro. No segundo caso, apenas ganhou a viagem aquele menino que leu o livro, certo? Aí, nós temos uma observação aqui nesse box. Acompanhe ali, ó. Fique atento se a vírgula antes do pronome relativo está separando as orações ou se exerce outra função sintática, como aposto. Então, tomem cuidado, por quê?
como eu disse, não é porque na frase apareceu a vírgula, ou melhor, na oração apareceu a vírgula, que essa oração vai ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? Olhem esse exemplo aqui. Os meninos espertinhos que leram o livro ganharam a viagem. Nesse caso, vocês observem que nós temos essa vírgula aqui, mas essa vírgula ela não foi usada para separar a oração adjetiva. Essa vírgula ela foi usada para isolar a palavra espertinhos. Nesse caso, a palavra espertinhos, né, o adjetivo aqui espertinhos, está exercendo uma função de aposto em relação aos meninos. Então, nesse caso aqui, nós temos a vírgula, mas nós não temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, tá? É isso que vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Esse aposto, ele poderia ser retirado dessa oração, e aí a oração ficaria assim: os meninos que leram o livro ganharam a viagem. Nós teríamos uma oração igualzinha a essa segunda aqui, ó. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Essas vírgulas, elas não estão isolando a oração subordinada. Elas estão isolando o termo espertinhos, que aqui vai exercer uma função de aposto. Tá? Então, tomem cuidado com a questão da pontuação. Isso é muito importante. O aluno, ele sempre tenta ir, né, pelo caminho mais fácil. Então, é claro que para vocês é muito mais fácil decorar. Ah, apareceu vírgula, a oração vai ser explicativa. Não apareceu, ela vai ser restritiva. E, na verdade, não é isso que sempre acontece. Nós temos sempre que analisar o período, que analisar as orações para observar se o que está sendo isolado é realmente a oração subordinada ou se o que está sendo isolado é apenas um outro termo, como no caso desse aposto, ok? Bom, então isso era o que eu gostaria de falar para vocês hoje, né, a respeito da pontuação. E aí nós precisamos praticar um pouquinho essa questão da pontuação, a questão da interpretação, né, da diferença dessas orações subordinadas adjetivas explicativas e restritivas, e também a questão do uso, né, das vírgulas para separar outros termos além das orações subordinadas adjetivas. Ok? Então, o que vocês vão fazer de exercícios para fixar esse conteúdo relacionado à pontuação? Lá na página 41, vocês têm o exercício número 1, que vai pedir para explicar a diferença de sentido entre as duas frases. Então, vocês vão ter dois períodos iguais a esses que eu analisei na explicação, tá? E aí vocês vão explicar a diferença. Vocês vão observar aqui que vocês vão ter um período com a oração subordinada adjetiva explicativa e um com a restritiva, tá? Então, vocês identifiquem aí certinho qual é o período e expliquem a diferença de interpretação existente entre essas duas orações, ok? E aí, vocês farão também na página 42, o exercício 1, 2, e na página 43, o exercício 4 e o 5, tá? Então, revisando, página 41, exercício 1, página 42, exercício 1 e 2, e a página 43, o exercício 4 e o 5. O número 3 vocês não vão fazer porque ele já foi feito, porque ele era relacionado às orações subordinadas substantivas, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês não entenderam, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade com essa questão da interpretação dessas orações subordinadas adjetivas, não se esqueçam que eu estou aqui disponível, à disposição de vocês, para tirar qualquer dúvida. É só me mandar as perguntas, é só me mandar um recadinho no WhatsApp que a gente bate um papo lá e aí eu tento explicar novamente, tento tirar as dúvidas que vocês possam ter, ok? Fico aqui aguardando as respostas, aguardando, né, as dúvidas se vocês tiverem.
resolvam as atividades, tirem uma foto, arquivem e me enviem para que eu possa guardar, tudo bem? E aí na próxima aula nós continuaremos falando sobre essas orações subordinadas. Até a próxima!